Boa noite a todos. Conforme o professor Tiago aqui anunciou, né, eu trabalho na Caixa Econômica Federal e lá eu estou há 10 anos, vou completar esse ano 10 anos, dentro dos quais cerca de 8 anos foi exatamente com a parte de obras públicas, né? E a gente aqui no Brasil está acostumado a ver na televisão rotineiramente várias situações, né? A Operação Lava Jato está aí mostrando essas situações desagradáveis. E uma das coisas que a gente pergunta é por que isso acontece, né? Por que no Brasil tudo que é público, é obra pública, é mais demorado e mais caro, né? Então a ideia dessa palestra foi tentar, de uma maneira técnica, mostrar para vocês essas situações. Bem, para começar, nós vamos mostrar a situação atual das obras de infraestrutura do país. Atualmente no Brasil, nós temos um investimento de 124 bilhões de reais em obras de infraestrutura. Isso corresponde a 2% do nosso PIB. Mas, apesar de ser um valor que ao primeiro momento se torna vultuoso, esse valor é insuficiente, né? Estima-se que são necessários 3% do PIB, ou seja, 186 bilhões, de acordo com o Banco Mundial, somente para manter o que existe, né? Eu não estou nem falando de melhorar. Para manter o que existe, nós precisamos de 3% do PIB, 186 bilhões. Então, ou seja, estamos investindo menos do que deveria. Para a gente poder modernizar a nossa infraestrutura, a gente precisaria de 5,5% do PIB durante 20 anos, né? O que equivaleria a 340 bilhões de reais. Isso quer dizer que, da maneira que nós estamos, a gente vai precisar de mais 50 anos para poder ter um mínimo de infraestrutura aceitável, né? Então, essa situação a gente sabe que ela não é uma situação sustentável. A gente vai precisar sim aumentar esses investimentos e fazer com que, além de aumentar esses investimentos se tornem eficientes, ou seja, que as obras aconteçam, tenham funcionalidade. Só para comparar, na China se investe 8,8% do PIB em obra de infraestrutura e na Índia 5,2%. Então, ou seja, observe que até países que estão em desenvolvimento e que são países que competem com o Brasil, estão investindo bem mais. Então, a gente precisa fazer com que isso aconteça. Para cada 1% investido em obra pública, a gente tem 1,3 milhões de empregos a mais. Então, ou seja, se a gente conseguir aumentar esse investimento, tem mais emprego, principalmente para a gente, né? Então, a gente tem que fazer que isso aconteça e dar soluções para que isso aconteça. E se a gente investisse 3,2% do PIB, né, que é aquele mínimo necessário para manter a nossa estrutura, a nossa infraestrutura, a gente aumentaria o nosso PIB mais 1,5%, né? Então, ou seja, mostra aqui de forma inequívoca que a construção civil sempre é carro-chefe, né? Se a construção civil cresce, o país cresce. Ainda há muito que ser construído, né? Isso não está distante de nós percebermos isso. Primeiro, esse tipo de situação que a gente sabe que ainda é corriqueiro. Hoje o déficit habitacional do país passa de 6 milhões de unidades. Para ser mais atual, saiu na semana passada o último estudo, nosso déficit habitacional, a gente precisa hoje de 7,7 milhões de casas, né? Para que todas as famílias brasileiras tenham a sua moradia. Em relação à malha ferroviária, pior ainda, né? A gente precisa de pelo menos 80 bilhões de investimentos em 141 obras, de acordo com o IPEA. E só para vocês terem uma noção, olha a diferença da malha ferroviária brasileira para a malha ferroviária americana, né? Então, mostra que a gente precisa muito evoluir nesse modal para que a gente se torne mais competitivo no mercado internacional. Em relação às estradas, não é muito diferente. Em relação às estradas, apenas 12,4% das estradas brasileiras são pavimentadas. Confesso que esse número, quando eu vi a primeira vez, me assustou, né? Mas são números oficiais. E dessas 12,4%, apenas 42,7% possuem condições mínimas de trafegabilidade e segurança. Então, olha o tanto de oportunidade que a gente tem aí, né, de trabalho para a gente. Então, quando às vezes a gente se preocupa com crise, né, com falta de oportunidade, eu quero deixar esse recado que coisas para ser construídas e ser reformadas tem muita, né? Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, então por isso a gente sabe que essa crise no setor da construção civil passageira. Um momento a gente vai ter que voltar a construir essas coisas. Em relação ao saneamento,
situação similar. Nós temos apenas 82% de cobertura de água potável nas nossas cidades. Coleta de esgoto, isso diminui ainda mais para 48,6%. Quando se fala em esgoto tratado, 40% apenas do que é coletado, né? Então ainda tem muito investimento para ser feito nessa área. E em relação também ao destino do resíduo sólido, apenas 58,4% tem um destino adequado, tá? Então, tudo que a gente vê na faculdade, várias disciplinas, né, na parte de estrada e saneamento, mostra aqui o resultado que ainda tem muita coisa para ser feita. Em nosso país, as obras públicas, né, são sempre sinônimo de atraso, de desperdício de dinheiro, aditivos de obra e corrupção, e isso aí está todo dia no jornal. Exemplo, após 3 bilhões em aditivos, não é 3 bilhões em obras, tá, pessoal? É 3 bilhões só de aditivo. 9 estádios da Copa caíram na Lava Jato. Notícia fresquinha aí, tá? Maracanã. Reforma do Maracanã foi superfaturada em 211 milhões, diz Tribunal de Contas do Estadual. O orçamento original foi elevado de 700 milhões para mais de 1 bilhão de reais. Exemplo aqui não falta. Transposição de São Francisco, a obra durou se prolongou além do que estava previsto, mais de 10 anos, né? Só para vocês terem uma ideia, o prazo médio de uma obra pública no Brasil é de 8 anos. E quando eu falo aqui obra pública, é obra gigante. Não, casinha. A gente tem aqui em São Luís, que é uma capital, obras que foram assinados contratos em 2003, de obras pequenas, 16 casas, que não consegue ser concluído. Ah, Murilo, não acredito. Pois acredite. Obras de todo tamanho, todo porte, não conseguem terminar no Brasil no prazo adequado, tá? Outro exemplo, Ferrovia Norte-Sul, não funciona depois de quase 30 anos de obra. E olha como isso é doído, né? A gente investe, faz um pedaço da coisa, a coisa não funciona e por estar lá abandonado, começa a se deteriorar. Então a gente paga por uma coisa 2 vezes, né? Chega a pontos que daqui a pouco pode estourar até na mídia aí, existem obras públicas que hoje, para recuperar, é muito mais caro do que demolir e fazer de novo, né? Para continuar a obra se torna muito mais caro. Então isso aí é uma coisa que acontece, né? Algumas vezes não dá a mídia necessária, mas acontece e tem casos muito próximos da gente que acontece isso. Outro exemplo, o metrô de Salvador será inaugurado com atraso de 12 anos, na verdade já foi inaugurado nessa notícia aqui, mas eu quis destacar só o atraso e que ele custou o triplo do preço previsto, né? Então, nossos orçamentos aí, os nossos projetos, que a gente vai ver daqui a pouco, estão muito ruins para dar uma tamanha diferença de valor. Em relação a essa usina aí de Angra 3, já se faz uma licitação em 2018 para concluir a usina em 2024. Sabe o que quer dizer isso? Essa obra tem só 40 anos, 40 que começou, e até hoje ainda não está pronta. E quantos bilhões já se investiu nisso daí? Dezenas de bilhões de reais já se investiu nessa obra, e a obra não acontece. Falta de planejamento, falta de projeto, a gente vai ver daqui a pouco. Enquanto isso, no resto do mundo, a gente botou aqui alguns exemplos. A China inaugura a maior ponte sobre o mar do mundo. Essa ponte tem 42 quilômetros e foi feita em 4 anos, né? Outro exemplo, a Noruega inaugurou o maior túnel do mundo com 24,5 km. Foram 6 anos, 130 trabalhadores, né? Se tu for pegar aqui um prédiozinho aqui, feito aqui, tem mais de 130 trabalhadores. Imagina o túnel mais extenso do mundo. E com 125 milhões de euros, né? O túnel Santos-Guarujá, só o que subiu o orçamento dele já dava para perfurar lá quase o maior túnel do mundo, né? Só o que subiu a previsão de custo dele. E é uma obra que a gente nem sabe se ainda vai sair ou quando vai ficar pronto, né? Então são aquelas obras que a gente não tem sequer uma previsão de quando ela vai acontecer, mas já observa-se aí um valor, um custo muito mais elevado se comparar com outras obras aí mundo afora. Esse caso aqui, muito emblemático, né? Muita gente ficou sabendo disso e é uma notícia verdadeira. Isso aqui é uma estrada no Japão, que ela foi reconstruída em 6
dias. Não é 6 meses e muito menos 6 anos, é 6 dias. Para quem duvida, pode pesquisar aí que a notícia é verdadeira e tem inclusive vídeos no YouTube mostrando, né, em câmera acelerada, essa recuperação. Quando é que a gente imagina que vai chegar num nível desse aqui? Para a gente parece que é uma coisa impossível, né? Mas é uma coisa possível que aconteceu. E essa aqui é a estrada depois de recuperada, depois de 6 dias. Estudos dados da FGV dizem que a cada ano de atraso nessa lista de obras de infraestrutura, o custo para os cofres públicos aumenta 40 bilhões. Isso é óbvio porque as estruturas, quando elas começam a ser construídas e não terminam nos prazos, os orçamentos vão aumentando realmente, né, por conta dos custos indiretos, e também porque a parte da obra vai se degradando, afinal ela ainda não está protegida para ficar abandonada. Então é claro que se torna muito mais caro. Por que aqui no Brasil demora tanto? Em média, o dobro do previsto, né? E como eu falei, eu tenho obras aqui em São Luís, obras assinadas em 2003, que a previsão era para terminar em 12 meses, nós já estamos já há 15 anos, né? Obras simples, nem uma usina hidrelétrica, nada, obra corriqueira, pavimentação, casa, que está aí. Os principais motivos para isso acontecer, primeiro, projetos mal elaborados ou projetos insuficientes, tá? Parte disso aqui é culpa da nossa própria legislação, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas alguns de vocês já sabem que para fazer licitação no Brasil, basta eu ter um projeto básico, está na lei. Agora, o que muita gente não sabe, o que é projeto básico. Então, tem gente que às vezes faz uma planta baixa e acha que dá para licitar. E o pior de tudo é que às vezes licita-se. E aí, quando o construtor que ganha a licitação pega aquela obra para iniciar, ele vai fazer o papel do poder público, ou seja, vai fazer o projeto da obra. Então, só aí ele já vai perder um tempo, né, para poder refazer o projeto. Algumas vezes, ao refazer esse projeto, ele observa que aquela obra é até inviável, que com aquele recurso não dá para fazer. Eu estou cansado de ver obras públicas que antes de pregar o primeiro prego, já tem um aditivo, né? Por conta disso, por conta das adaptações, dos ajustes de projeto. Não, Murilo, está exagerando. Não estou, não. Eu já peguei projeto de esgotamento sanitário, rede de esgotamento sanitário, que simplesmente não continha no projeto as cotas topográficas. Como é que se faz um projeto de esgoto em que 70% dos custos é escavação e escoramento, sem eu ter a topografia? Então é óbvio que é um projeto fadado, desde o início, a não dar certo, a custar muito mais caro e a ter um prazo muito maior do que o previsto. O segundo motivo são pendências administrativas, fluxo orçamentário financeiro para essa obra, e que muitas vezes é exatamente reflexo disso. Se a gente faz uma obra e prevê um determinado valor, e essa obra sofre um aditivo de valor, muitas vezes o poder público não está preparado para arcar com esse custo adicional. Então isso vai fazer com que essa obra tenha problemas realmente de caixa. E obviamente que em momentos de crise, como nós estamos vendo agora, as torneiras se fecham, né? Então nem sempre o recurso que estava destinado para aquela obra, ele se torna uma prioridade. Isso faz com que a obra fique paralisada por um longo tempo, além ainda de questões ambientais, né, que podem travar ou atrapalhar um pouco esse processo. Não que, claro, principalmente na data de hoje, que é uma data emblemática, a gente está dizendo aqui que a questão ambiental ela é menor, não é. Mas acontece que a gente precisa, primeiro, dotar o poder público de estrutura para que ele possa cobrar e fazer o papel dele, né? Isso é uma das coisas que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Simplesmente, muitas vezes se tem uma exigência legal, mas não se tem estrutura para fazer cumprir aquilo. Então a coisa acaba se tornando muito vagarosa. É normal a gente receber reclamação de uma pessoa dar entrada num protocolo numa secretaria de meio ambiente e demorar 6 meses, 1 ano, às vezes uma obra de aparentemente baixo impacto ambiental, né? Então é preciso que se dote de estrutura isso. Além disso, outro problema são as desapropriações. A gente sabe que
o poder público ele tem a prerrogativa de, caso seja uma obra se mostre necessária para a maior parte da população, ou seja, para a comunidade em geral, a prefeitura, o governo do estado pode chegar lá e desapropriar o seu imóvel, né? E lhe pagar, obviamente, a indenização adequada. Acontece que isso muitas vezes é subdimensionado no projeto, no orçamento, e quando vai se partir para a realidade, se observa que a desapropriação, os valores são muito maiores. Ou, às vezes, isso arrasta-se na justiça por muitos anos, né? Porque o proprietário daquele imóvel acha que ele vale mais do que o que foi avaliado, né? Então, a gente tem que também ter condições de melhorar a nossa legislação, de modo que isso se torne uma coisa mais rápida. Eu vou dar para vocês bem aqui um exemplo clássico, né? Algum de vocês aí talvez tenha ouvido falar na época, quando derrubaram um ambiente aqui em São Luís chamado Oscar Frota, né? Simplesmente estava assim, olha, o juiz já autorizou a demolir aquele negócio. Entre o juiz autorizar e efetivamente botar o negócio abaixo, demorou-se exatamente 5 anos. Por quê? Porque se pensa no impacto daquela atividade, daquela ação na comunidade, né? E isso, na época, virou brincadeira, gerou música, teve até uma toada de boi que fizeram, né? Falando sobre o Oscar Frota e tal, não sei o quê. Mas observe como a coisa, ela porque é outra coisa que a gente vai falar aqui. Às vezes, o político, ele tem receio do impacto político daquela atividade. Então, mesmo ele tendo a autorização e sabendo que é necessário, ele pensa, rapaz, se eu fizer isso aqui, eu vou perder não sei quantos votos. E aí a coisa passa, né, a se tornar uma celeuma e que não se resolve no prazo adequado. E outra situação é a própria legislação, né, que daqui a pouco a gente vai falar para vocês, que também é uma legislação que poderia fazer com que essas contratações de obras fosse mais rápida, né? E a gente vai falar aqui também sobre algumas alternativas que foram levantadas e os possíveis impactos dela. Em relação aos projetos no setor público, se a gente for procurar aqui nos municípios brasileiros, pouquíssimos deles têm uma estrutura de engenharia e arquitetura, né? E quando tem, é completamente insuficiente. E quando tem, são profissionais pessimamente remunerados que vão acabar fazendo daquele trabalho dele público, que é importantíssimo, um bico, né? O cara não é prioridade para aquilo ali porque ele ganha lá R$2.000, R$1.500, R$3.000. Então, ou seja, aquilo se torna para o profissional uma coisa... quando eu tiver tempo eu vou lá. E é uma coisa que nós todos temos que, né, às vezes, refletir sobre isso. Por que isso acontece, né? Por que toda vez que sai um concurso público aí para engenheiro de uma prefeitura, o salário é baixo? A resposta que eu dou de imediato é porque tem gente que se candidata. Porque se ninguém se candidatasse, o que ia acontecer? Não ia ter nenhum postulante ao cargo. Se realmente a prefeitura lá do município precisa de um engenheiro, ela vai fazer o quê? Ter que abrir um outro processo seletivo com um salário maior, é óbvio, né? Então, claro, se o poder público não tem uma estrutura de engenharia e arquitetura nos seus quadros, como é que vai fazer bons projetos? Contratando empresas, beleza. Mas quem vai analisar o projeto que foi entregue por essa empresa? Porque projeto se faz, mas tem que ser analisado, né, para verificar se aquilo está adequado com as necessidades do poder público. E para isso tem que ter engenharia nos órgãos públicos. Engenharia em quantidade suficiente, engenharia e arquitetura e bem remunerado. Outra situação em relação ao calendário político e programas de Estado. O que a gente quer dizer com isso? Poucos políticos pensam no que é realmente necessário para aquela cidade ou para aquele Estado. Por quê? Porque obras que são muito necessárias, às vezes levam muito tempo. E ele não quer deixar a cidade esburacada para ele não perder a reeleição. Então ele prefere fazer obras de menor prazo, obras menores,
para que ele consiga inaugurar antes da próxima eleição, do que fazer obras de longo prazo que causam transtorno para a população. Então esse é um dos problemas. O outro, como eu falei, faltam profissionais qualificados no setor público para fazer os estudos de viabilidade, elaborar e compatibilizar projeto. Alguém lembra aí, alguns anos atrás, quando surgiu aquele programa PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, tinha bilhões de reais prometidos para investimento. Posso assegurar para vocês que praticamente 50% das obras que na época foram contratadas não tinham projeto. Por isso que disseram, o PAC não decola. Por que o PAC não decolou como deveria? Porque o poder público dá aqui o dinheiro, cara, faz aqui a obra. Mas cadê o projeto? Não tem. Por que não tem projeto? Porque não tem engenharia no órgão público. Porque ninguém sabe o que é prioridade no município, ninguém sabe o que é prioridade no Estado. E a nossa legislação, como eu também já tinha falado, ela é permissiva, ela permite que se licite apenas com um projeto básico, né? E às vezes esse projeto básico é muito aquém do que realmente é básico, é menos que básico, né? E aí isso faz com que os nossos projetos sejam ruins, tenham que ser reformulados durante a contratação da obra, e isso vai, claro, atrasar essa obra. Os levantamentos do TCU mostram que mais de 1/3 das fiscalizações apresentam problemas de projeto. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui no Maranhão hoje, a gente tem 217 municípios e aproximadamente 2.000 contratos de obras públicas em andamento. Então, tu imagina aí que 1/3 disso, só aqui no Maranhão, tem problema de projeto, né, dentro dos fiscalizados. Como ter bons profissionais no setor público? Claro, através de concurso. Claro que a gente não está dizendo aqui que vai contratar 500 engenheiros para a Prefeitura de São Luís, obviamente que não. Mas tem que ter uma quantidade que seja razoável de acordo com o porte da cidade e, claro, que o profissional seja bem pago e tenha um estímulo para estar ali e dar o seu melhor. Uma das coisas que se propôs para tentar melhorar essa questão dos projetos, por que a gente não contrata projeto e execução tudo no mesmo bolo? E isso virou uma legislação chamada RDC, que começou para fazer alguns tipos de obras e que está cada vez mais se expandindo através da chamada contratação integrada. Então, a iniciativa privada, nessa ideia, ela projetaria e executaria as obras. Só que aí a gente tem um problema. O interesse público, ele quer uma obra barata e funcional. E o empresário, a empresa, ela sempre quer o quê? Uma obra que seja lucrativa. Nem sempre o que é lucrativo é o mais barato e nem sempre é o mais funcional. Então, em relação a isso, por exemplo, algumas instituições já se manifestaram contra. Uma delas é o CAL, que mostra algumas obras aqui nesse artigo que a contratação integrada transformou em verdadeiros desastres, inclusive com acidentes, inclusive com mortes. Tá? Claro que a gente não vai se aprofundar muito nisso, mas depois, quem quiser pesquisar sobre esse assunto, né, tem uma vasta já bibliografia sobre isso aí. Em relação às pendências administrativas e o fluxo orçamentário, é o sintoma principal da falta de planejamento, ou seja, a pressão do calendário eleitoral. Se quer contratar obras rápidas que terminem dentro do prazo de 4 anos, para que isso garanta votos na próxima eleição. E em relação ao tempo de planejamento, que isso aqui, infelizmente no Brasil, aqui eu não posso nem citar exemplos apenas do poder público. Na iniciativa privada isso também acontece. Se quer no Brasil fazer projetos muito rápidos, né, e isso faz com que o projeto não seja bem estudado, bem analisado, bem concebido, e os problemas vão aparecer lá na frente. Em relação a isso, existem projetos que mostram que na Alemanha se gasta 50% do tempo de um projeto, 50% do tempo entre a concepção e a finalização da obra com projetos e estudos. No Japão, 40%, e no Brasil, apenas 20%. É isso que vai fazer com que o engenheiro de obra, em vez dele ser um gerente da obra, ele acaba se tornando um bombeiro da obra, né? Todo dia é um incêndio diferente para ele poder apagar, todo dia é um problema novo, visto que os projetos não foram adequadamente analisados, concebidos e coordenados e compatibilizados entre eles.
O licenciamento ambiental, como eu falei, o grande problema é a falta de estrutura do poder público, né? É necessário que o poder público licencie a obra, mas ela não tem estrutura. Quando eu falo estrutura, é falta de profissionais, falta de veículos para ir nas obras, né? Então, a licença ambiental, que era para ser um procedimento, algumas vezes, mais rápido, se torna muito longo. Outra situação é que a legislação é descentralizada, ou seja, cada estado cria a sua legislação e cada município também. Então, isso faz com que haja, né, uma miscelânea de legislações que poderia ser unificada e tornar isso mais célere e mais rápido. E a outra coisa é em relação à segmentação por potencial de impacto e prioridade. O que isso quer dizer? Se chega lá no órgão ambiental a construção de uma quadra de esporte, de uma usina hidrelétrica, o procedimento, o rito dentro do órgão é o mesmo, né? Poderia, se em alguns estados já fizeram isso, fazer uma simplificação de alguns procedimentos para que obras de menor impacto fossem tratadas de forma diferenciada. Ou obras de maior importância fossem também priorizadas em detrimento de outras. Então, são coisas que a nossa legislação pode modificar e melhorar. Em relação à desapropriação, aquilo que a gente já tinha dito, né, o grande impacto que tem, que são as questões judiciais, a demora, né, que esse processo acontece, tanto por questões judiciais como também por questões políticas, né? É uma coisa que sempre é chata, sempre causa desconforto, sempre causa mídia negativa para o governante que executa esse tipo de ação, embora a gente saiba que muitas vezes ela é necessária. Em relação a isso tudo que eu falei agora, tem uma frase, um pequeno texto que eu tirei de um engenheiro, que é o João Carlos Boiadian. Ele diz o seguinte: lançam-se projetos, né? Porém, não possuem capacidade de gestão, porque faltam profissionais. Não licitam, e quando licitam atrasado, de forma descoordenada e sem estratégias definidas. Por exemplo, não atacam projetos vitais necessários, e sim projetos políticos, que caibam dentro de 4 anos. Quando contratam, há o problema dos orçamentos superestimados, sem contar problemas técnicos na definição de projetos. Ou seja, falta governança, né? Parece que o negócio não tem dono. Uma obra de mais de R$1,5 milhão de reais, a gente sabe que pela nossa lei 8666, ela tem que ser naturalmente uma concorrência. As concorrências costumam levar até 6 meses para ser finalizadas, devido às várias etapas, vários recursos que vão acontecer. Isso, claro, faz com que muitas vezes, quando uma empresa participa de uma licitação, ela participa com um preço de, por exemplo, junho de 2016 e vai começar essa obra em junho de 2017. Ou seja, o orçamento já está defasado em 1 ano. Então, isso é outro motivo que pode fazer com que as nossas obras não consigam ter uma celeridade adequada. E por que é tão caro? Aqui no Brasil, em média 50% acima do orçamento previsto. Ora, o primeiro e maior problema nosso chama-se corrupção, né? A gente sabe que, infelizmente, isso está entranhado na população brasileira. Obviamente que eu não estou dizendo que são todos, mas a gente sabe que todo e qualquer segmento existem as laranjas podres, né? E isso faz com que isso se torne uma coisa que quem hoje assiste esses depoimentos da Operação Lava Jato, parece que era a coisa mais comum do mundo, natural, né? Da propina. A gente só não sabia o tamanho das propinas, né? O tamanho de milhões que se davam, né, para poder conseguir obras. E obviamente que um empresário, ele não dava, quando ele dá 5 milhões para determinada pessoa, é porque o lucro dele é 10 vezes isso, né? Ninguém vai chegar, não, eu vou dividir aqui o meu lucro com determinada pessoa. Ninguém faz isso. O cara vai dar lá uma menor parte. Então isso significa que esse problema é um problema vital. E essa operação, apesar de todas as críticas que podem ter, né, a favor e contra, é uma possibilidade de nós realmente, a partir de agora, tentar mudar esse país, fazer com que essas situações que antes eram normais deixem de ser, né? É uma hora de reflexão. E volto a dizer, nessa história não tem vilão e nem mocinho.
Quando diz assim, mas se o empresário dá propina é porque alguém pediu. Mas se o empresário, se todos os empresários se recusassem a dar a propina, aquela pessoa ia ver que aquilo não ia para frente e ia deixar de pedir, ia ver que aquilo era inócuo. Mas como sempre tem alguém que vai dar, então aquilo se torna um vício, né? Felizmente, isso está sendo desmascarado e a gente está vendo que pessoas aí importantes na política, empresários influentes, estão indo para a cadeia. Então isso vai fazer com que o cara, quando estiver lá fazendo a quadra de esporte no interior, pense duas vezes antes de fazer isso daí, né? E nada melhor para nós que também pensemos assim, para que a gente consiga ter noites tranquilas de sono e saiba que está fazendo realmente as coisas de forma ética, tá? Então, obviamente que essa aqui é o maior problema que a gente tem dos valores serem altos, além de outros. Exemplo, projetos viciados, né? Projetos que são mal feitos, volto a falar de projeto novamente, ou projetos que são mal feitos propositalmente para depois gerarem aditivos, né? Isso acontece. Outro que acontece bastante, fraude em licitação. Esse aqui é só o que acontece, tá? Eu espero que eu possa falar dentro de pouco tempo assim, era assim que acontecia, né? Mas eu tenho vários e vários exemplos desse daí. Exemplo clássico, existe uma modalidade de concorrência chamada carta convite, né? Para obras de pequeno valor. Obras abaixo de 150 mil reais, uma reforma de uma escola, né? Uma ampliação de uma sala de aula numa escola. Nessa modalidade, o poder público convida 3 empresas para apresentarem os seus orçamentos, né? Para fazer aquela determinada obra, é uma contratação mais rápida, o prazo é menor. E o que acontece na grande parte das vezes? Pessoal, isso que eu estou falando aqui, não estou inventando, são coisas que eu já vi. Os 3 orçamentos que são apresentados no poder público são com valores quase iguais, né? Lógico, tem uma que vai ter que ser um pouquinho menor para poder ganhar. A formatação da proposta e do orçamento é igual e o erro de português das 3 propostas é igual. O que isso significa? Uma pessoa fez os 3 orçamentos, né? E só mudou o time das empresas. Então isso é coisa que infelizmente acontece. Isso aí para uma polícia federal, quando vai auditar uma obra, ou quando um tribunal de contas da União vai auditar uma obra, é como se acendesse uma sirene, né? Está na cara que aquilo ali houve um acerto. Outra situação que eu já vivi, cheguei lá, eu estava prestando consultoria para um órgão público, estava na comissão de licitação. Chegamos lá para abrir as propostas, 10 para as 8. Era para abrir 8 horas. Quando nós chegamos 10 para as 8, 20 para as 8, tinha mais ou menos umas 8 empresas lá no ambiente. A gente sabia por quê. A gente observa os 2 envelopes debaixo do braço, né? Para adentrar no recinto. Passa 20 minutos, quando se chama as empresas, só entra uma. O que aconteceu nesses 20 minutos? Elas foram para um canto e se acertaram. Olha, essa obra aqui é de fulano, deixa o fulano ganhar. Os outros desistem. Ou o fulano que tinha o maior orçamento compra a desistência dos outros. Rapaz, eu vou te dar aqui 20 mil para tu desistir, vai-te embora. Aí eu costumo brincar que se o cara tivesse com 2 resmas de papel em branco debaixo do braço, ele ia ganhar 20 mil reais sem meter um prego numa barra de sabão, né? O cara, ele podia ser comprado essa desistência dele. Então isso acontece, infelizmente acontece. Volto a dizer, eu quero que daqui a um tempo, quando eu faço essa palestra novamente, eu possa dizer que isso acontecia, né? Mas até o momento a gente sabe que infelizmente acontece. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um gráfico, um estudo, né, técnico que prova isso, né? Esse tipo de situação. Erros de orçamento e referência de preço. Isso também acontece bastante. Por que acontece erro de orçamento? Volta, né? Toda vez eu vou falar sobre isso nessa palestra. Erros de projeto, projetos mal feitos, projetos insuficientes. Então, a gente pega situações realmente absurdas em erro de orçamento e por isso que muitas vezes as obras não conseguem finalizar, porque os orçamentos foram muito mal feitos e com aquele valor não se consegue realmente concluir aquela obra. E
também a questão dos impostos em cargos sociais, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem uma carga tributária muito alta, então obviamente que a empresa tem que repassar isso para o orçamento, tanto imposto como em cargos sociais. Só para vocês terem uma ideia, né, quem já viu a disciplina de orçamento de obras, já estudou um pouco, ou quem ainda não viu vai ver, hoje se eu contrato um trabalhador e pago R$1.000 para ele vai receber só uns 800, né, porque tem um desconto lá que vai descontar no salário dele. Só que para a minha empresa, que estou contratando ele, meu custo é mais de R$2.100, somente de encargos. Então, obviamente que isso tudo vai ter que ser repassado, né, para o orçamento e vai ficar mais caro, tá? Projetos viciados, superdimensionamento das quantidades de material, né? É quando a pessoa faz um projeto exagerado para aquele projeto ser forçadamente mais caro e na hora que o executor ganhou aquela licitação ele for fazer, ele vai fazer um ajuste, fazer uma obra mais enxuta, né? Uma obra que realmente seja bem dimensionada e não se adapta ao orçamento depois disso. Então, ou seja, ele fez uma obra de menor porte, mas vai receber por uma obra de maior porte, porque aquela situação de maior porte exagerada foi proposital lá no início e depois não se fez os ajustes necessários. Então, isso acontece. Só para vocês terem uma ideia, eu já peguei um projeto de uma rodoviária no município do interior do Maranhão, que tinha, a rodoviária acho que talvez fosse menor do que esse auditório, né? E nessa rodoviária tinha 42 extintores de incêndio, né? Então, acho que a pessoa botou extintor de incêndio como banco, né? Extintor de incêndio como coluna, empilhou assim, uns 3 extintores de incêndio para fazer o pilar. Só pode, né? Porque como é que pode se conceber que num espaço tão pequeno vai ter 42 extintores de incêndio? Omissão de serviços e materiais necessários. O que isso às vezes quer demonstrar? Se oculta um item do orçamento, para lá na frente ele entrar como um aditivo. Isso pode fazer com que uma determinada empresa, né, ganhe uma licitação com um preço mais baixo, mas ela já sabendo que lá na frente vai ter que aditivar um determinado serviço que não tem na planilha e com esse serviço que vai ser adicionado, ele vai poder aumentar o seu percentual de lucro e ganhar mais dinheiro. Isso acontece. Introdução de defeitos no projeto e sobrepreço de materiais. Isso aqui também, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho lá na frente, que é a questão das referências de preço, né? Sinap, Cicro, a gente sabe que é referência de preço, mas aí a pessoa, às vezes, para não se comprometer ou por pressa, simplesmente pega o valor que está lá no Sinap, pega o valor que está lá no Cicro e bota no orçamento. Será que esse valor está certo? Será que esse valor não está muito alto? Então são coisas que a gente tem que refletir, tá? Quanto a isso, existe um engenheiro civil da Polícia Federal que tem um livro muito bacana sobre superfaturamento de obras públicas. É um engenheiro civil, Alain de Oliveira Lopes, que é um perito criminal da Polícia Federal. Ele diz que superfaturamento, se não houver, não tem como haver propina, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, crimes eleitorais e compra de votos, porque essa é a forma de fazer o caixa da corrupção. E a gente está vendo aí, né, esse livro dele aqui deve ter mais ou menos uns quase 10 anos, e a gente está vendo que tudo isso que ele disse aí é o que a gente vê hoje, né, na nossa realidade aí, que passa todo dia na TV, dessas operações como, por exemplo, a Lava Jato, superfaturamento de obras públicas. Fraudes em licitações. Aqui vai chegar naquela prova que eu falei, que as licitações no Brasil, elas são muitas vezes fraudadas. Quem foi que fez esse estudo? E esse tipo de estudo aqui, gente, para a galera aí que está pensando em fazer monografia, pense num tema legal, né? Que eu já até sugeri para alguns alunos aqui, mas como dá trabalho, às vezes a pessoa, né, não, esse aí deixa para a próxima. Mas é um tema muito legal. Quem fez esse estudo foi o Marcos Cavalcante Lima, da Polícia Federal. Esse cara, ele analisou mais de, se não me engano, mais de 200 obras públicas no Pernambuco e começou a fazer alguns levantamentos. E o principal deles, que é o mais interessante do trabalho dele, é esse gráfico aqui, ó. Olha o que mostra esse gráfico. Aqui no início, quando eu tenho, aqui nesse gráfico eu tenho, quando eu mostro aqui 100%,
significa que é o preço do orçamento de referência, aquele que vai lá no edital de licitação. E olha que coisa interessante, quando eu tenho uma licitação em que poucas empresas, né, aqui nessa barra horizontal é o número de empresas, quando poucas empresas concorrem, olha o que acontece com o preço que essa licitação é vencida. É dado um desconto, ó, esse desconto aqui ele mostra no texto dele, de 6%. Ou seja, uma obra de 100 mil reais, se forem até 5, 6 empresas, essa obra vai, lá na licitação, vai ser vencida por 94 mil reais, desconto de 6%. Olha o que acontece quando começa a aumentar o número de empresas participantes. Quando aumenta o número de empresas participantes, é difícil haver um combinadão, né? Como é que eu vou comprar ou fazer um acordo com 20 empresas? Então, quando passa de 9 empresas, o preço que a empresa que venceu a licitação ganha, olha o tamanho do desconto agora. É de 35%, ou seja, se essa mesma obra de 100 mil, 10 empresas participassem, a tendência é que o valor que a empresa vencedora ganharia era em torno de 65 mil reais, ou seja, 35 mil reais de desconto. E olha como, outra coisa interessante, ele diz assim, não, então quando tem muita empresa, os caras mergulham no preço, será que isso é verdade? Não, porque quando chega lá em 32 empresas, a média é a mesma, de 35% de desconto, né? Então, alguma coisa muito errada que não está certa aí, né? Então, esse gráfico ele é muito interessante, tá? Depois, quem quiser pesquisar e ler o estudo desse engenheiro, é muito interessante. Então, quem sabe fazer uma situação como essa, um estudo como esse, aqui para o Brasil, ou aqui para o Maranhão, mais precisamente, ou para São Luís. Então é um tema muito interessante para uma monografia, tá? Outra situação que pode gerar as fraudes de licitação é a criação de restrições para quê? Para restringir a competição, né? Ou seja, são aquelas licitações em que se pede um acervo técnico desproporcional, para que só algumas empresas, ou às vezes aquela empresa que eu quero ganhar licitação, só ela tem aquele acervo. Então eu boto um acervo porreta para desclassificar logo as outras aí, né? A gente sabe que isso é óbvio que não pode. Ou colocam ainda restrições financeiras, né? Exige que a empresa tenha um determinado fluxo financeiro muito maior do que aquela obra compete. É óbvio que tanto a questão das restrições técnicas quanto financeiras são importantes para evitar que uma empresa aventureira, sem capital de giro ou sem capacidade técnica, ganhe uma licitação. Nós estamos falando aqui, não é disso, né? Claro que isso tem que acontecer. Não pode haver critérios exagerados que restringam a concorrência. E ainda a publicidade deficiente, né? É quando a pessoa tenta esconder que aquela licitação vai acontecer, e isso acontece muito com a carta convite, já que são só convidadas 3 empresas. Mas, se tu for ler a lei de licitações, lá diz que mesmo na carta convite eu tenho que, pelo menos, fixar isso aqui no mural, dentro do órgão público, para que, se alguma outra empresa vê aquilo e quiser participar, ela pode. Aí o cara vai lá, fixa o papel, tira uma foto, arranca de novo e se restringe àquela licitação. Então isso, infelizmente, né, ainda acontece no país. Espero que em pouco tempo isso deixe de acontecer, tá? Erros de orçamento. Não são levados em conta todos os custos envolvidos, né? Então é muito comum a gente pegar certos orçamentos de obras públicas, que quando a gente chega lá, de cara a gente já começa a perceber um monte de erro, né? Então, por exemplo, eu pego um orçamento de uma quadra e aí a gente não observa que não tem o custo do engenheiro. A gente pergunta, vem cá, essa obra vai ser feita sem engenheiro? Aí o cara dá uma resposta automática errada. Não, o engenheiro está lá dentro do BDI, está errado, né? Ou seja, esse custo não foi computado. Isso significa que esse orçamento pode estar completamente errado, e por isso essa obra tem grande chance de não conseguir terminar. Não adaptar as referências de preço para o local. Aqui a gente vai cair naquela questão do SINAP, né?
O cara, SINAP é referência para obra pública, beleza. Mas se a minha obra for lá em Santo Amaro, que só chega de 4x4, será que o SINAP é suficiente? Não. E se for em Imperatriz, o SINAP está adequado? Não sei. E se for em Balsas? Também não sei. É importante saber que SINAP, por exemplo, o preço é pesquisado para São Luís do Maranhão. No caso da capital, né? No caso do estado do Maranhão, é pesquisado somente na capital. Então, para os municípios do interior, é óbvio que esse SINAP tem que ser adaptado. Isso quer dizer que sim, eu posso, e está previsto na legislação, que em alguns casos eu posso inclusive utilizar na minha licitação um valor superior do SINAP, desde que isso seja justificado, né? Mas a situação contrária também acontece. Vamos imaginar que eu vou fazer uma licitação de uma usina de Belo Monte. Imagina a quantidade de cimento e de aço que foi utilizado nessa obra. Será que se eu comprar cimento e aço naquela quantidade toda, eu não tenho nenhum desconto? Óbvio que eu tenho. Então quer dizer que para uma obra de grande porte, eu teria que fazer um decréscimo no valor de alguns itens, porque eles são comprados em grande quantidade. Agora ninguém faz isso, né? Então por isso faz com que algumas obras também estejam com preço bastante elevado. Quanto a isso, eu vou dar uma dica para vocês. Tem um aluno meu, daqui da UNDB, chamado Samuel Laranjeira. Ele terminou o curso dele, está com, acho que se não me engano, deve estar com 1 ano, por aí assim. Ele fez uma monografia muito boa sobre isso. Ele trabalhava dentro de uma empresa de engenharia aqui do Maranhão, aqui de São Luís, e ele analisou profundamente 3 obras públicas que essa construtora tinha feito. E foi lá ver o custo mesmo na unha, e comparar esse custo da obra pronta com o custo do orçamento previsto. Ele chegou à conclusão que em algumas obras lá, o percentual de lucro da empresa ultrapassava 40%, né? Porque os orçamentos são feitos com o SINAP, e em alguns casos o SINAP tem preço sim elevado. Não estou dizendo que o SINAP é perfeito, tem muito item também do SINAP que o valor é bem mais baixo do que o real, mas na grande maioria o SINAP é mais elevado. Tanto é que depois de um estudo que eu vou mostrar aqui, tem engenheiro da Polícia Federal, engenheiro do Tribunal de Contas que querem utilizar um valor menor do que o do SINAP como base para licitações, tá? E também, como eu falei, não se adapta os preços para o efeito barganha e cotação. Quanto a isso, teve esses outros 3 engenheiros aqui da Polícia Federal que também fizeram um estudo nesse sentido, né? Eles pesquisaram várias obras e viram que quando se compra em quantidade, o preço em relação ao SINAP baixa bastante. Olha aí, botei só um quadro resumo do artigo deles. Exemplo, em relação ao aço, quando se compra em quantidade de 7.000 quilos, eles encontraram lá descontos em relação ao preço do SINAP de 19%. Chapa compensada, quando se compra a partir de 9 metros quadrados, o preço em relação ao SINAP baixa 47%. Conexão de PVC baixa 59%. Metais baixa quando compra em quantidade 67% em relação ao SINAP. Olha outro tópico de monografia show de bola. Quem trabalha em alguma empresa que faz obra pública aí, pega alguns itens da obra e vê quanto é que tem no orçamento lá contratado e vê quanto é que a empresa que tu trabalha efetivamente compra, né? É outro tema show de bola, ou seja, adaptar esse quadro aqui para a nossa realidade, tá? Bem, aí existe o outro oposto, né? Que é quando saem algumas notícias na imprensa dizendo que, olha, os moradores lá no Rio de Janeiro fizeram uma ponte de R$5.000 que estava orçada em 270. Então o cara pensa logo, égua, eles iam ganhar R$265.000 a mais nessa ponte, mas também não acredite em tudo que você lê, né? Leia a matéria toda, olha o que tu vai descobrir. Lá foi, para gastar só 5.000, foi feito um mutirão, ou seja, ninguém cobrou nada para fazer a ponte, né?
Cada um foi lá e pregou os moradores que fizeram a obra. Então, obviamente que isso aí já é um custo considerável. Outra coisa, é claro, teve muitos materiais que foram doados, então não computaram naquele custo de 5 mil. Ainda, ninguém arriscou o seu dinheiro, né? Só fazia à medida que conseguia. Ninguém queria fazer aquela obra e arriscar o seu dinheiro. Não houve projeto ou boas técnicas de construção, então a gente não sabe qual a durabilidade que vai ter essa ponte. E outra coisa importante, que não havia intenção de lucro para ninguém. Então, calma lá, que também não é desse jeito aí não, né? A gente sabe que existe sim, em muitos casos, um sobrepreço nas obras públicas, mas também não chega tanto como nesse exemplo aí. E quando se conclui a obra no Brasil, nem sempre o resultado é o esperado. Aí eu botei aqui o Brasil como o melhor do mundo, né? Como diz aquele personagem, em gastar o nosso dinheiro. Exemplo, isso aqui, pessoal, são algumas torres para captação de energia eólica. E por incrível que pareça, algumas delas caíram por conta do vento. Né? Tá aí, ó. O motivo do fracasso de investimento de 300 milhões. Um temporal derrubou 8 das 27 torres projetadas para funcionar com a força do vento. Né? E outra coisa interessante, olha o que o Tribunal de Contas descobriu. Muitas vezes consegue-se construir a torre, ela começa a gerar energia, mas não tem ainda a rede para transportar essa energia. Então, ou seja, se produz energia para nada. Então tá lá, ó. Dos 166 parques eólicos, 34 não possuíam as linhas de energia para escoar essa produção. Se gastou dinheiro, está se produzindo energia, mas ninguém está utilizando essa energia, né? Está ficando lá. Outro exemplo, esse aqui é inacreditável. Inaugurada por Alckmin, obra milionária da Sabesp está inoperante. Veja o motivo. O governo investiu 29 milhões em transposição de água do rio que está seco. Isso aqui, pessoal, eu não sou contra o PSDB, não tem nada a ver. Eu peguei algumas notícias na internet, assim, de situações, sabe, que a gente não acredita. Outro exemplo, isso aqui aconteceu no Brasil todo, os chamados papódromos. Papódromo construído no governo Collor é abandonado e vira depósito de lixo em Maceió. Foi gastado 30 milhões de reais para uma visita do Papa e ficou abandonado durante 20 anos. Agora, recentemente, reformaram, ou seja, gastaram mais dinheiro público, nosso, para fazer uma recuperação dessa estrutura e passou a se utilizar para outros fins, né? Mas só depois de 20 anos. Outro exemplo, essa aqui também inaugurou há pouco tempo, mas só para vocês terem uma ideia, uma ponte que liga, né, o Amapá, se não me engano é o Amapá na Guiana Francesa. Ela ficou pronta, mas ficou 6 anos sem ninguém poder utilizar. Por quê? Porque o Brasil não fez as obras que eram necessárias do lado dele, né? No outro lado foi feita as obras, tal, tudo bacana. Mas como aqui não foi feito, a obra ficou 6 anos parada, prontinha, e ninguém podia utilizar, né? Absurdo. Olha isso daí, não é mentira, pessoal, pode pesar na internet. O governo da Bahia gasta 2 milhões com obra de ponte sem utilidade. Fizeram a obra, mas esqueceram de fazer o projeto e considerar os custos para fazer as cabeceiras da ponte. Então essa ponte liga nada a, do outro lado, lugar nenhum, né? Olha essa daqui, pessoal, esse absurdo. Vocês estão vendo ali, né? Que existia uma avenida que ela passava ali, né? Aí resolveram, não, vamos fazer uma ponte. Parece mentira, mas não é. Maricá, a prefeitura vai inaugurar o maior símbolo de corrupção da história. Depois de mais de 3 anos de obra e mais de 10 milhões gastos, a prefeitura marcou a data de inauguração da Ponte da Barra, com 180 metros de extensão para o próximo dia 16, né? Então, parece que acho que se contar isso em outro ambiente, dá para fazer até um show de stand-up, né? Isso daí, mas acontece. Qual algumas medidas que pode ser tomada para tentar melhorar isso? Uma das coisas que vem se apostando muito no Brasil é o chamado PPP e concessões. Ou seja, a gente sabe que o governo, o Estado,
quando eu digo Estado, não é o Estado do Maranhão, é o Estado brasileiro, não tem muito dinheiro para investir em obra. Então, nada mais justo do que passar o custo dessas obras para a iniciativa privada, né? Ou seja, deixar o privado investir. Agora, é obviamente que isso aqui já se tentou fazer algumas vezes no Brasil e não deu muito certo, né? Tem casos de sucesso, mas tem muitos casos de insucesso, e vou dizer aqui por quê. Um dos motivos era que o seguinte: não se deixava o empresário, porque, por exemplo, quando eu pego uma concessão, eu vou fazer uma estrada, só que eu vou cobrar pedágio. Então, é claro, o empresário, ele não está fazendo nenhuma obra de caridade, ele está querendo fazer aquilo para ganhar dinheiro. Então, ele vai ver quanto é que é o valor necessário para ele cobrar de pedágio, para poder aquilo ser viável para ele. Mas, aí vem o governo e diz, não, vamos fazer um limite de valor. Beleza, só que com esse limite não tem nenhuma empresa interessada em fazer, porque a obra se torna inviável. Não, mas então a gente vai conseguir aqui um empréstimo do BNDES para te fazer essa obra. Aí o cara vai lá, pega um empréstimo a um juro bem baixinho, quase zero, faz a obra, e para completar a situação, depois que a obra está pronta, ainda assim ela é inviável e ele não paga aquele empréstimo, né? Então, não estou inventando nada disso. Quem quiser pegar a revista Exame, ela faz um anuário todo ano sobre as obras de infraestrutura no país. Lá mostra o montante de dinheiro que as empresas pegam emprestado dos bancos públicos e não pagam, e fica por isso mesmo, né? Depois essa dívida é perdoada ou é refinanciada e vira, né, uma situação que a gente nunca mais vai ver esse dinheiro. Então, ou seja, PPP e concessões, parceria público-privada e concessões, é uma realidade no mundo inteiro. No Brasil, ainda precisa ser melhor estruturado para que dê certo. Para isso, é necessário que, claro, volto a dizer, o empresário, ele não quer fazer obra pública porque ele é bonzinho, porque ele quer fazer caridade, nem porque ele quer ajudar a cidade, o estado, o país dele. Ele, claro, ele pensa que, como toda empresa, para ela sobreviver, ela tem que ter lucro. Então, para isso, essas obras têm que ser atraentes, tem que ter taxas atraentes para que o empresário invista seu recurso lá e arrisque o seu recurso naquele negócio. Tem que se permitir que investidores estrangeiros entrem, né? Até pouco tempo atrás era completamente proibido. Isso fazia com que, né, as nossas obras públicas desse tipo de parceria público-privada ou concessões ficassem restrita a pouquíssimas empresas que têm tamanha capacidade de investimento, né? E tem empresas aí, mundo afora, que fazem obras desse tipo no mundo todo, né? E, inclusive, nessa mesma revista Exame que eu citei para vocês, uma dessas empresas lá, o diretor falava da dificuldade em entrar no Brasil, como o Brasil restringia essa presença e quanto isso podia ser benéfico para o país, porque quando há concorrência, né, com gente que também tem dinheiro, a tendência é os custos das obras baixarem. É necessário para esse tipo de projeto mais tempo de análise, né? Geralmente os casos de PPPs que foram feitos no Brasil se lançava e dava muito pouco tempo para as empresas analisarem. Então fazia tudo às pressas, muitas desistiam por achar que não tinha tempo necessário para fazer essa análise e participar com uma proposta viável. Outro caso, claro, né, por incrível que pareça, mesmo em obras bilionárias, todos os editais de obra pública e PPP eram todos em português. Então, por que não fazer uma versão em inglês para que outras empresas, né, possam participar? E o financiamento público. Reduzir, claro, ninguém quer, quando a gente vê que os bancos públicos estão emprestando dinheiro, é nosso dinheiro, né? Ninguém quer que esse dinheiro seja emprestado e que depois não seja devolvido, porque senão é a gente que está pagando indiretamente esse negócio, essa conta, né? Então, a gente tem que cada vez mais baixar a influência do banco público nesse negócio, fazer com que realmente os investidores que participem entrem com o seu capital. Claro, quando o empréstimo público, que esse dinheiro seja devolvido depois aos cofres públicos, tá? Ou seja, cobrar essa inadimplência. Exemplo de PPP, né? Como eu falei mal do Alckmin em alguns slides para trás, agora eu vou falar bem. Exemplo de uma PPP que deu certo é esse programa bem aí, Morar Bem, né? Já foi feito já inclusive obras, né? Quando a gente pensa em PPP, em concessão, a gente pensa logo em estrada, né? Em coisas desse tipo. Lá não. Lá foi feita essa PPP para habitações.
A prefeitura ou o governo, não me recordo bem, acho que é o governo de São Paulo, entrava com o terreno e subsidiava essa obra durante alguns anos, né? E a empresa fazia a obra e ainda ficava responsável pela manutenção dessa obra também durante alguns anos. E é um programa que até o momento, né, eu pesquisei muito, ainda não vi críticas, né? Todo mundo, pelo contrário, elogiando. Então, cabe-se estudar melhor isso para poder expandir. Então, essa obra aí foi um prazo de 11 meses, o poder público dando terreno e um subsídio a longo prazo. A empresa construtora ficou responsável pela construção e pela manutenção e houve 40% de redução de custo. Por quê, pessoal? Quando é dinheiro, o dinheiro tem dono, é de uma empresa, ele quer fazer tudo pelo menor preço possível, então ele faz de tudo para fazer essa obra rápida, barata e funcional. Até porque aqui ele não podia fazer porcaria, né? Porque quem ficou responsável pela manutenção? A empresa. Então olha como ficou bem amarrado. Eu faço com que o empresário faça uma obra boa, barata e rápida, que é o que todo mundo quer. Mas em compensação ele não pode fazer porcaria, porque se ele fizer porcaria, quem vai arcar com a manutenção é ele mesmo. Durante se eu não me engano, 10 anos, uma coisa desse tipo. Ou seja, até maior do que aquela garantia normal de construção. Então, ou seja, existem sim casos de sucesso no Brasil. E quando eu falo caso de sucesso, eles passam muito pela iniciativa privada, que hoje, né, muita gente olha meio que demonizando por conta desses episódios de corrupção, mas é óbvio que isso são situações que são pontuais e que a gente espera que não aconteça, porque existem bons exemplos para serem aplicados. Basta que a gente estude isso e proponha, né? Eu tenho certeza que talvez grande parte dos municípios brasileiros não conheçam esse caso de sucesso. Então, o que custa a gente estudar isso aqui e propor no nosso município? Principalmente, obviamente, para aquelas pessoas que trabalham ou trabalharão em órgãos públicos e que a gente precisa que essas pessoas cada vez mais deem soluções, busquem soluções, tá? Mas quando a gente fala em iniciativa privada, a gente sabe que no nosso país, como eu já falei, tem os altos tributos, altos encargos sociais e existem outros problemas que uma empresa tem. O Brasil, todo mundo sabe que existe uma coisa chamada custo Brasil. O quanto é difícil para uma empresa sobreviver no Brasil, não somente por conta de impostos, taxas e encargos, mas também por conta da própria burocracia. E aí saiu agora uma nova pesquisa feita, que passou, se não me engano, semana passada na televisão. Deixa eu ver quantos países, 63 países pesquisados, em relação à facilidade para uma empresa se estabelecer e se manter no país, nós fomos bem colocados. Nós ficamos em 61º lugar no ranking mundial de competitividade. Só ficamos melhores que Mongólia e Venezuela dentro dos países pesquisados. Então é claro que se a gente quer que o poder, a iniciativa privada, ajude a construção da infraestrutura do nosso país, é preciso que a gente faça com que se torne fácil, mais fácil para ela operar aqui. Quantas e quantas empresas a gente vê que às vezes vem de fora, se estabelece no Brasil e depois de algum tempo vê que é totalmente inviável e cai fora, né? De vez em quando a gente vê esse tipo de notícia aí na TV, né? Então realmente a gente precisa de uma mudança estrutural na nossa tributação, nossa legislação tributária, nossa legislação comercial, para que o Brasil se torne mais competitivo, né, a nível internacional. Bem, como eu sei que nós já estamos na adiantada hora, né, muita gente aí já está agoniado, eu vou agora encerrar, eu vou abrir um espaço para quem queira fazer alguma pergunta, né, e somente antes disso, seguem meus contatos, né, meu e-mail, meu celular,
Aqui em relação ao que Davi falou na palestra dele, ele disse assim, meu celular só não pode pedir ponto, no meu só não pode duas coisas, pedir ponto e mandar piadas do Vasco quando o Vasco perde, né? Mas de resto pode tudo. E segue aqui o meu Instagram para quem quiser me seguir, e um canal no YouTube que eu estou fazendo, inclusive com a valiosa ajuda aí do MA News, do meu amigo Edilson, que está me ajudando a gente fazer um canal aí de videoaulas, que já tem muitas aulas legais lá no YouTube, para quem quiser olhar, principalmente sobre a parte de orçamento, gestão de carreira e etc. Então, me resta agora agradecer a vocês e abrir espaço para perguntas. Quer falar, Thiago? Bom, está aberto espaço para perguntas e uma surpresinha no final aqui para quem ficou, tá? Perguntas? Ih, rapaz, lá vem pergunta difícil. Emílio. Ó, se não souber responder aí, hein? Murilo, boa noite. Primeiramente, só para informar que a palestra foi sensacional, cara, muito didática aí a palestra, gostei bastante. Mas eu queria saber o seguinte, dentro de todo o contexto que você colocou, eu já vivenciei várias dessas, vou até falar assim, várias dessas catástrofes, né, bicho? Dentro da nossa engenharia, que a gente vai e volta, esse padrão de ir e voltar é complicadíssimo. Você tem alguma ideia de como a gente atacar todo esse mal que a gente tem ainda da falta de planejamento, principalmente sobre os projetos, junto às políticas públicas? Bem, primeiramente assim, como eu falei, o nosso grande problema hoje é a falta de estrutura no poder público, né? A gente observa que a engenharia brasileira no poder público está totalmente sucateada. São raros os municípios que têm no seu quadro bons engenheiros e arquitetos. Somente com um bom quadro de engenheiros e arquitetos e que não sejam temporários. Por que eu bato nessa questão do concurso? Porque eu tendo engenheiros e arquitetos concursados, ele consegue pensar mais do que uma gestão, ele consegue pensar mais do que 4 anos, ele consegue pensar no que realmente aquele município, aquele estado precisa, né, a longo prazo, quais são as prioridades. Então a primeira coisa é isso, é deixar os nossos municípios e estados com um quadro competente de profissionais, né, que sejam profissionais que tenham uma estabilidade para que eles possam pensar a longo prazo, profissionais competentes e que para ser competentes tem que ser bem remunerados. Quanto à questão dos projetos, um dos grandes problemas que a gente tinha era exatamente como eu citei, né? No PAC, se partia do pressuposto que o dinheiro federal estava ali para a obra, mas que se tinha um projeto pronto, e não tinha. Então, hoje em dia, já se está permitindo em vários e vários programas federais para obras públicas, que o dinheiro do projeto esteja incluso no valor do contrato. Então, ou seja, hoje o poder público pode, com uma parte daquele recurso, fazer projetos. Isso é bom, porque o poder público geralmente não tinha recurso para fazer projeto e aí acabar fazendo um projeto mal feito. Mas ainda não é uma solução definitiva, porque, tudo bem, eu vou lá e vou licitar um projeto e uma empresa vai fazer, mas quem é que vai depois fazer uma verificação daquele projeto para ver se ele realmente é aquilo que eu estava querendo, se atende àquela minha necessidade? Então é por isso que o poder ter engenheiros e arquitetos, técnicos nos órgãos públicos é essencial. Quanto a isso, eu bato muito assim, né? A gente vê, como eu citei aqui, o caso de concurso público, em que engenheiro vai ganhar R$2.000, R$3.000. Aí tu vai ver quanto é que eles contratam um médico no município interior desse aí. É R$20.000, 15, né? Não estou, lógico, obviamente que médico é muito necessário, mas a nossa infraestrutura, né, é também muito importante. Não adianta ter o melhor médico e o melhor hospital se eu não tenho estrada para o doente chegar lá, né? Então, um pouco disso. Espero que tenha conseguido responder. Caso não, estamos à disposição e agradecer, porque quando eu recebo uma crítica boa de uma palestra de um professor, é porque deve estar realmente legal. Mais perguntas? Desses projetos deficientes na esfera pública diz respeito à parte de projetos, né? E a gente tem
visto que uma inovação recente nessa área é a questão do BIM. Eu li recentemente que na Inglaterra alguns projetos que estão sendo gerenciados pela parte pública já exigem que eles sejam executados nessa modalidade. Eu queria te perguntar como é que tu enxergas que o BIM pode ajudar nesses problemas de projeto, compatibilização, e se tu tens notícia de alguma iniciativa já aqui no Brasil que está utilizando o BIM com esse foco. Bem, o que eu posso, já tem estados brasileiros, se não me engano, no Rio Grande do Sul, que já está começando a exigir em alguns projetos, obrigatoriamente, que ele seja feito nessa modalidade, nessa metodologia, utilizando a tecnologia BIM. Por que ela é legal, é importante? Agora sim, antes disso, claro, é necessário que a gente consiga capacitar todo mundo para operar nela, né? Porque não adianta ter uma solução muito boa se a gente não consegue treinar as pessoas para utilizar essa metodologia. O BIM ele é importante tanto pela parte da questão da compatibilização de projetos, né? Porque tu consegue ver uma integração maior nesse sistema, quanto também ele automaticamente consegue, através de algumas ferramentas incorporadas a ele, já sair com o orçamento da obra praticamente pronto. Isso vai fazer com que haja menos erros nos orçamentos e, claro, projetos mais compatíveis. Então, na minha visão hoje, o BIM ele é uma estrada sem volta, né? Nós aqui vamos ter que aprender, né, mais cedo ou mais tarde, a utilizar o BIM. E quando eu falo usar o BIM, muita gente aí ainda, quando fala BIM, lembra de Revit, né? Mas existem vários outros softwares que se integram para poder a gente ter uma solução mais completa para isso. Mas é um caminho sem volta e sim, vai melhorar a compatibilização de projetos e vai diminuir a quantidade de erros de orçamento, porque ele já integra todos esses requisitos em uma plataforma só, tá? Bom, na verdade, só complementando, o BIM, na verdade, ele é uma metodologia, né? Ele não é vinculado a um software diretamente. Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos que vai estar bem legal. Bom, então queria agradecer ao professor Murilo. Esperem um tempinho que a gente vai fazer um sorteio agora aqui, estou com a lista aqui de todos os inscritos. A Neves Engenharia, ela ofereceu uma meia bolsa do curso de Excel básico e avançado. Então, estou com a lista aqui dos inscritos e eu vou fazer um sorteio daqui a pouquinho, tá? Então, só queria chamar a professora Maísa para entregar aqui o certificado do professor Murilo, por favor. Não, mas agora eu tenho que complementar aqui que eu não posso ficar perdendo. Pode botar aí também um curso integral da Upgrade. Vixe, ó. Ixi, então vamos ter 2 sorteios agora. Tá, e só para ficar claro aqui, ele vai sortear aqui um curso da Upgrade. Vocês depois falam com quem o vencedor fala comigo, que vai escolher o curso que melhor se adapta à situação de vocês, né? Beleza? Nossa, pera aí, que agora eu fiquei até empolgado aqui. Bom, obrigado, professor. Ficamos honrados. Bom, então vamos lá, né? Agora vocês querem sair? Bom, vamos lá. Eu tô com a lista aqui dos inscritos na semana aqui de engenharia, nas palestras. Então, eu vou deixar o melhor por último, já que aqui é do professor Murilo, né? Que vai ficar a escolha de vocês. Então, eu tô com o site do random.org aqui, eu tenho quantidade de número de inscritos e aqui a numeração. Então, vou gerar aqui o primeiro número, vamos ver se a pessoa está presente. Número 37. Lucas de Abreu Mendes Botega. Caí, cara. Cara, vem cá. Vem aqui na frente. Tá? Que depois eu vou marcar aqui o nome e a gente vai fazer. Então, você ganhou a meia bolsa da Neves Engenharia para fazer Excel básico e avançado. E agora,
deixando o melhor por último, um curso integral aqui da Upgrade, a escolha, né? Vai conversar com o professor Murilo aqui para poder fazer o curso. Número 51. Matheus Estrela Campos. Tá não? Perdeu. Nossa, primeira vez que eu vejo isso acontecer. Número 1. Adriel da Conceição Arruda. Olha aí. Falar aqui com o professor Murilo. Bom, gente, a gente vai sempre finalizar com um sorteio desse no final das palestras. Então, amanhã e depois de amanhã a gente também vai estar com isso. Obrigado pela presença de todos.